Amém. Boa noite, meus irmãos. Vamos dar início a esse tempo de louvor, de culto, de ação de graças ao nosso Deus. Boa noite para quem está nos acompanhando pelo nosso canal no YouTube, Sal da Terra Caraíba. A palavra de Deus nos diz em Isaías 40, no versículo 28, será que você não sabe, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto e sua sabedoria é insondável. Amém. Nós queremos juntos adorar esse Deus eterno. Nós queremos bem dizer o nome dele, engrandecê-lo. Eu queria convidar para os que estiverem aqui para a gente ficar de pé, para nós podermos juntos adorar o nosso Deus. Feche seus olhos. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque a sua sabedoria é insondável. Deus, o Senhor não se cansa. E suas misericórdias, ó Pai, são infinitas, Deus, se renovam sobre nós a cada manhã, e Pai, muito obrigado por isso, Deus. Obrigado, ó Pai, nessa final de semana tão especial, comemorando, Deus, 21 anos, ó Pai, de congregação Sal da Terra, Deus. Obrigado, ó Pai, que a gente possa continuar sendo sal da terra nesse lugar, a vida de cada um que passar por aqui, Deus, em nome de Jesus. Usa as nossas vidas, Pai, fala conosco. Todo o nosso coração, Deus, nosso entendimento esteja aqui, Pai, para te louvar, Deus, te adorar e bem dizer o teu santo nome. Sua vontade seja feita, Deus, em nós, através de nós, no nosso meio. Nós te agradecemos, ó Pai, por mais esse dia, por mais esse ano, Deus, de congregação. Obrigado, Deus, que o Senhor possa nos conduzir, continuar nos conduzindo, Deus, sob a sua mão, debaixo da tua mão, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Queria convidar para que a gente possa cantar isso juntos. Nós queremos adorar o nosso eterno Deus, amém? Vamos declarar isso juntos? A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce no Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor. Ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Da força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti seremos como águias. Você pode me ajudar com as suas palmas assim, ó. A nossa força nasce do Senhor, esperamos no Senhor. A nossa força nasce do Senhor, esperamos no Senhor, esperamos no Senhor, ó Deus, reinas pra sempre, és Deus eternamente. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Tua força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus consolador. Em ti, canta juntos bem forte. Tu és o nosso eterno Deus. Tu és o nosso eterno. Tu és o nosso eterno Deus. A força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o
Deus Consolador, em Ti seremos como. Vamos cantar isso mais uma vez. Tu és o nosso eterno Deus, o nosso eterno Deus. Da força não se abala nunca. Tu és o nosso protetor, o Deus Consolador, em Ti seremos como águia. Aleluia, Pai. Tu és o nosso eterno Deus. Seja engrandecido, Pai, nas maiores alturas. Amém e amém. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, conhece os meus intentos. Em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Cantar isso juntos. Aquele que sonda o meu interior, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Aquele que sonda, aquele que sonda o meu, me conhece por dentro, sabe como eu sou. Me conhece por dentro, sabe como eu sou. Conhece os meus intentos, Ele conhece os meus intentos. Em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz. Mais uma vez. Aquele que sonda o meu interior, aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. E nem ao seu próprio filho poupou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Vamos cantar isso juntos, bem forte. A Ele todo som, a Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom
toda voz canta em glória. Vamos cantar isso mais alto, mais forte. A Ele todo som. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz canta em glória. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz canta em glória. Canta em glória. Canta em glória. Canta em glória. Aleluia, Pai, seja agradecido, Deus. Queremos te dar, ó Pai, tudo aquilo que é possível, Deus. Entregamos as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Senhor, tua misericórdia é demais, ó Pai, sobre as nossas vidas. Quem sou eu para que o Deus de toda a terra se preocupe? Quem sou eu para que a estrela da manhã ilumine? Não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como a onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Declare do fundo do seu coração: eu sou teu, eu sou teu. Quem sou eu para ser visto com amor, mesmo em meio ao pecado, tu me fazes levantar. Quem sou eu para que a voz que acalma o mar e acaba com a tormenta que se faz dentro de não apenas por quem sou, mas porque tu és fiel. Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como a onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Eu sou como um vento passageiro que aparece e vai embora, como a onda no oceano, assim como o vapor que ainda escutas quando eu chamo, me sustentas quando eu clamo, me dizendo quem eu sou. Aleluia, Pai. Nós queremos entregar novamente a nossa vida ao Senhor, Pai, aos teus pés, porque nós não somos nada além de ti, Pai. Nós queremos
queremos representar a tua missão, Pai, a tua glória nessa terra, Paizinho. Nós queremos ser os representantes da tua palavra na vida do nosso irmão, da nossa família, Paizinho. Nós queremos ser, ó Pai, a tua palavra viva, Pai, lançada para poder, ó Pai, resgatar as pessoas, ó Pai, que estão em depressão, para poder, ó Pai, resgatar aquelas pessoas, ó Pai, que estão perdidas, ó Pai, que estão desesperadas, ó Pai, sem conhecer a tua palavra, ó Pai, sem conhecer a tua glória, Paizinho, sem conhecer o teu refrigério sobre as nossas vidas, Paizinho. Ô Senhor, eu sou teu, eu sou teu. Aleluia, Pai. Aleluia. Eu sou me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar, e ali te encontro no mistério, em meu alma confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou secado pelo medo, tu és fiel, nunca mais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu, tu és meu. Tu és guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me pra que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminho, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me, Senhor.
presença. Ao teu nome clamarei, além das ondas olharei, chama crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu. Tu és meu Pai. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobrem o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. É o meu prazer, tua presença é o meu prazer, tua presença é o meu prazer,
Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença é o meu prazer, Tua presença, Tua presença no santo dos santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer, só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer. Pode sentar por um instante. Boa noite. Muito bom, né? Estamos aqui no segundo dia de comemoração de 21 anos Sal da Terra Caraíba. Motivo de muita alegria, muito louvor, né? Nessa caminhada que Deus tem permitido a gente como congregação, né? Temos muitas coisas a celebrar, né? E a gente queria só dar alguns recados em relação ao andamento do dia a dia da igreja, né? 2 eventos, está tendo uma macarronada lá embaixo, patrocinada pelo grupo de jovens, né? Para levantamento de fundo para as atividades aí dos jovens. Então, tem uma bela macarronada e um algodão doce na saída. Você não pode perder. A minha filha já me ligou e falou assim, ó, leva a minha macarronada para casa, né? Eu falei para ela vir buscar, ela pediu para levar, mas vai dar certo. Então, meus irmãos, apoiem aí o evento dos jovens, né, com a macarronada lá embaixo na saída. E vamos ter também, dia 22 de outubro, o Sal Festival, né? Vai ser um evento feito lá no centro comunitário a favor das crianças, né? Um evento evangelístico em que nós vamos estar aí promovendo a integração das crianças e apresentando a elas a palavra de Deus, né? E estamos levantando fundos para esse evento. Precisamos angariar fundos. Se você quer apoiar esse evento, que vai ser realizado no Centro Comunitário do Shopping Park, você pode procurar a Meline ou a Iris, certo? A Iris do Bruno ou a Meline. E o evento é para dia 22 de outubro, Sal Festival, ok? Muito bem. Então, nesse momento, para aqueles que são de casa, que vieram preparados, você pode trazer seus dízimos e suas ofertas, né, para que haja aí sempre mantimento e que haja sustento na casa do Senhor. Isso é um compromisso dos que são da casa aqui, né, dos membros. Fique à vontade, então, se você veio preparado para isso. Na sequência, vamos passar a palavra para o pastor César. Amém? Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e
cidade do nosso Deus, teu santo monte. A alegria de toda a Senhor, em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno. Vamos cantar isso em uma só voz. Queremos o teu nome e céu. Desce juntos bem forte. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Obrigado, Deus. Obrigado pelo privilégio de louvar o teu nome, pela alegria, Pai, de podermos entoar esses cânticos que falam do Senhor, que falam das tuas obras, que falam, ó Deus amado, da tua grandeza, que falam da igreja, a igreja, Pai, que foi formada por ti mesmo em Cristo Jesus, da qual somos partes. Deus, obrigado, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas, e ainda que os nossos olhos não consigam ver a totalidade das tuas obras, ainda que os nossos corações não possam perceber a beleza do que o Senhor faz, nós estamos aqui para te adorar, para te engrandecer. Somos muito pequenos ainda, Pai, diante da tua grandeza. Como somos pequenos, mas é por isso que a gente canta, que a gente possa ainda diminuir mais, para que o Senhor cresça. E, ó Deus, louvado seja o Senhor, porque se tem alguém grande aqui, esse alguém é o Senhor. E a ti seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Abre os nossos corações, eu te peço, ó Deus, agora, na continuidade dessa comemoração dos 21 anos da Igreja do Caraíba, o Senhor possa falar, Pai, aos nossos corações. Fala mesmo. Fala segundo o teu querer, que o teu Espírito Santo esteja movendo nesse lugar, ó Pai, trazendo entendimento, discernimento, para que assim, ó Deus, nós saiamos daqui ainda com mais vontade de te louvar, de te engrandecer, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e a ti rendemos graças e louvor em nome de Jesus. Aleluia, amém? Gente, eu estou feliz porque Deus tem feito grandes coisas, e por isso nós estamos alegres, amém? Amém. Pensei que só eu que estava alegre aqui. Nós tivemos o privilégio de ter aqui ontem nosso irmão, pastor Marcos Rocha. Mas quem fala Marcos Rocha, eu acho que ninguém sabe direito quem que é. O Marcão. Quando a gente fala Marcão, todo mundo sabe quem é. E o Marcão trouxe uma palavra fantástica. Porque ele aproveitou os 21 anos da igreja. E esse número tem um motivo interessante, né? Porque por muitos anos, anos e anos e anos no Brasil, 21 era a idade da legalidade civil. Ou em outras palavras, era o ano da maturidade. E o Marcão associou a ministração dele sobre esse tema,
falando da maturidade espiritual. E ele trouxe muitas palavras, muitas ideias, muitas coisas fantásticas, dando o exemplo de Pedro, um apóstolo de Jesus, que por mais que tenha andado com ele 3 anos, assim, intensamente juntos, ele mostrou algumas das imaturidades de Pedro. Eu não vou falar aqui de novo, porque senão eu vou pregar de novo, aí eu não prego a minha palavra, mas é só para o contexto. Ele fala então das coisas que Pedro, das manias de Pedro, da forma como ele agia, fazia. E ele comentou uma coisa interessante, que eu tô feliz porque Deus é craque. Ele comentou, no finalzinho, que falou assim, olha, Pedro só se tornou maduro na fé, apesar de todos os sinais e maravilhas que o seguiram. Marcão lembrou aqui que a sombra de Pedro curava. Tinha gente que corria para ficar na sombra, porque a hora que Pedro passasse, a sombra dele já era o suficiente para trazer cura. E isso acontecia. Mas mesmo com tantos sinais e maravilhas, a gente vê que Pedro só foi ficar maduro, ou foi entender as coisas como deveriam ser entendidas, quando então ele escreve as suas cartas. Nós temos na Bíblia 2 cartas de Pedro, a primeira e a segunda carta de Pedro. E o que eu louvo a Deus é que quando ele falou isso, eu já estava com a mensagem de hoje preparada, desde ontem. Quando ele falou isso, que só nas cartas de Pedro a gente vê a maturidade do apóstolo Pedro, eu pensei, gente, Deus é craque, porque minha palavra de hoje é fundamentada na primeira carta de Pedro. Então, quando ele falou aquilo, eu falei, gente, Deus faz as coisas que a gente não entende. Eu não conversei com o Marcão não conversou comigo. E quando ele falou, então, que nas cartas de Pedro a gente percebe, então, a maturidade, depois de tantas experiências que Pedro viveu com Jesus. E aí a gente, então, pode compreender como o Espírito Santo age. E eu quero te convidar a abrir a sua palavra, sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2. E esse texto, eu achei muito interessante, porque a gente está aqui para comemorar os 21 anos da Igreja Sal da Terra Caraíba. E esse texto fala sobre a igreja, conforme ela nos é revelada nas Escrituras. Um texto que fala, Paulo então agora já possuidor de maturidade, conhecendo muito melhor as coisas segundo a revelação do Espírito Santo de Deus. Um homem com tantas experiências, de tantas formas, de tantas maneiras, ele então agora, compreendendo o fluir do Espírito Santo em sua vida, ele escreve essas cartas. E ele fala da igreja de uma forma muito carinhosa, muito firme, muito, sabe assim, sem rodeios, mas de uma forma carinhosa. Eu quero ler a partir do versículo 4, do versículo 4 ao versículo 10. Ele diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas, na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pura igreja que Pedro está falando aqui. Mas ele continua: pois assim é dito na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Assim, vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Olha que texto fantástico. Igreja pura. Por que ele está falando aqui? É nada mais, nada menos do que a fundamentação da igreja, a casa espiritual, das quais somos pedras vivas,
Porque antes das pedras vivas, teve uma pedra mais viva ainda, que se tornou pedra angular. Oh, coisa boa! Só que essa pedra foi rejeitada. A pedra angular foi rejeitada. E quem que é essa pedra viva rejeitada pelos homens? A Bíblia nos deixa muito claro que essa pedra é Jesus. E porque essa pedra foi rejeitada, os construtores então a rejeitaram, e essa pedra se tornou uma pedra angular. Para quem é construtor, uma pedra angular nada mais é do que aquilo que dá começo a uma construção de tal forma que aquilo que você vai construir não fique fora do esquadro. Hoje, quando a gente vai construir, a gente chama de gabarito. Você faz o gabarito, coloca toda uma madeirinha em volta do lugar que você vai fazer a sua casa, de tal forma que ela fique bem angulada, certinha, 90 graus em cada canto, para que assim, quando você subir as paredes, ela vai estar no esquadro. E quando você faz uma casa que não está no esquadro, você vê a hora que você vai colocar o piso. Não acerta de jeito nenhum, porque do lado você corta, do outro lado fica, aí as linhas do piso ficam todo torto, porque a casa não está angulada corretamente. A pedra angular era exatamente aquela pedra inicial que lá atrás, quando as construções eram feitas de pedra, eles colocavam a pedra angular de tal forma que ela fazia um ângulo de 90 graus entre elas, e ali, daquela pedra angular, dava-se início à construção, porque aí você ia colocar pedra para cá, subia, e você tinha certeza que ali, aquele cômodo ficaria, então, 90 graus, como manda o figurino. Aí a palavra de Deus vem e fala o seguinte: olha, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou pedra angular. Que pedra é essa? Jesus Cristo. Porque ele foi a pedra inicial para que assim a igreja de Cristo, simbolicamente, pudesse ser construída. Por que eu digo simbolicamente? Porque, na verdade, não é o templo, não é a construção em si que é a igreja. Se a gente sair todo mundo desse cômodo aqui, Deus não fica aqui, tipo assim, esperando a gente voltar no outro domingo. Porque esse cômodo aqui é simplesmente um local da gente reunir. Mas a igreja não é o lugar que a gente reúne, a igreja somos nós. Amém? A pedra angular não é a pedra que estava no canto da parede aqui. A pedra angular era o Cristo, na qual, em cima dele, foram construídas e colocadas outras pedras também vivas, como esse texto que a gente acabou de ler fala, para que assim, então, uma casa espiritual pudesse ser construída. Isso a gente chama de igreja. Então, essa pedra rejeitada, essa pedra angular, é nada mais, nada menos do que a primeira pedra na construção da igreja, de tal forma que as nossas vidas também colocadas nisso deram o formato daquilo que a Bíblia e nós chamamos de igreja. Louvado seja Deus! Não é o lugar que a gente constrói, mas é o lugar que a gente se reúne. Se nós saímos daqui, fomos ali no meio da rua e ali a gente prestar culto a Deus, a igreja deixou de estar aqui e a igreja vai estar lá no meio da rua. Aonde nós nos reunimos, ali a igreja se estabelece, porque nós que somos a igreja. Então, tudo isso a gente vai entendendo, porque sem Cristo, sem a pedra angular, não haveria aquela construção. Sem Cristo não haveria igreja. Deus estabeleceu todas as coisas desde lá de trás, lá no Jardim do Éden, quando o homem peca, quando o homem cai em pecado, ali ele já providenciou a vinda de Cristo Jesus, o seu Filho, para que assim a igreja pudesse ser fortalecida, estabelecida, e como pedras vivas que somos, que a palavra de Deus nos fala a respeito disso, pudéssemos estar então juntos nessa construção da casa, como diz aqui, da casa espiritual, para que pudéssemos ser sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Essa é a igreja. Então essa pedra rejeitada nada mais foi do que o início. E quando o início da igreja, e quando a gente fala da pedra rejeitada, a gente fica pensando assim, não, por que Jesus foi rejeitado? Olha, amados, dá graças a Deus, porque Jesus foi rejeitado pelo seu povo, porque exatamente porque ele foi rejeitado pelo seu povo, que nós hoje somos parte disso. Porque se o povo de Israel não tivesse rejeitado o Messias, a gente não teria sido enxertado nessa videira verdadeira. Então, a rejeição, o fato de Jesus ter sido a pedra rejeitada, fez com que nós pudéssemos ser parte de tudo isso, porque Deus expandiu aquilo que era um povo, se tornou nações, e essas nações se tornaram a igreja de Cristo. Aí Pedro, ele continua dizendo, e ele aí fala da natureza da igreja.
Nessa passagem, então, Pedro ensina sobre essa natureza. Se somos pedras vivas, é porque Deus tem um propósito nisso. E a igreja, como propósito de Deus, é para que nós, os seus filhos, pudéssemos estar juntos. A igreja é uma comunidade, e não tem sentido ter igreja e não ter comunidade. Presta atenção, querido, presta atenção no que o Espírito Santo de Deus quer falar ao seu coração, porque muitas vezes, e principalmente agora com a pandemia, nós acostumamos a ficar longe da igreja e o nosso coração ficava só sendo alimentado com palavras via YouTube, via tantas redes sociais. Tem problema nisso? Não estou falando que tem problema. Mas a partir do momento que eu me alimento simplesmente daquilo que eu escuto dentro de casa sozinho, eu perco o privilégio de ser igreja, porque igreja é comunidade, igreja não é isolamento. Se você pegar um tijolo de qualquer parede e tirar esse tijolo da parede e colocar aqui no meio, ele deixa de ser útil. Ele passa a ser, na verdade, inútil. Um tijolo sozinho é inútil, que não serve para nada. Uma vez, juntando com outros tijolos, ele faz uma parede, ele faz um prédio, ele faz uma construção. Ou se quiser fazer o exemplo das pedras, que seja uma pedra, se você for construir com pedras, uma pedra sozinha não serve para nada. Você achar uma pedra sozinha no canto, ela vai estourar o seu dedão, porque você vai tropeçar nela, ela vai te passar raiva, ou ela vai ser talvez um instrumento para você pegar e jogar na pessoa que você está com raiva dela, e só vai dar bagunça. Mas aquela pedra, junto com outras pedras, ela constrói algo fantástico. Assim é a igreja. Então não interessa, eu já ouvi gente falar o seguinte, não, lá em casa eu escuto 10 cultos por dia. Que bom que você escuta 10 cultos por dia, mas provavelmente você não está levando a sério nenhum deles. Porque se você estivesse levando a sério, você estaria dentro de uma igreja. Porque o isolamento faz de você um inútil. Você pode ter uma cabeça fantástica, você escutou palavras, você fala assim, nossa, eu estou sendo alimentado fantasticamente. Mas isso não faz de você uma pessoa agradável a Deus. Porque você não é parte de uma igreja. Amém, queridos? Então, para com esse negócio. Tem um movimento aí, Deus me perdoe, mas toda vez que falo do movimento dos desigrejados, eu falei, oh Deus, tem misericórdia. Porque a igreja é a comunidade dos fiéis. A igreja é a comunidade dos que creem. A igreja é a comunidade daqueles que entendem o privilégio. Sozinho você não pode participar de um louvor que enche o coração de alegria, que a gente sobe lá nos céus, dá um abraço em Deus e volta. Você não vai fazer isso na sua casa, querido. Você pode pôr lá um CD. Você é velho, né? Coloca lá no seu telefone. Ainda bem que eu não falei fita cassete, né? Coloca lá no seu telefone um louvor. Você pode louvar, não estou falando que você não vai louvar, você vai louvar de coração. Mas não é a mesma coisa quando você está com o seu irmão. Então, por favor, não deixe de vir na igreja. Quem está perdendo é você. Você está perdendo a consciência do que Jesus, que Deus o Pai te chamou para ser. Então, por favor, não ache que você ficando em casa, você vai se alimentar de forma suficiente para não precisar de uma igreja. Você está indo contra a maré do que Deus está fazendo. E quem nada contra a correnteza, uma hora cansa e não aguenta mais. A natureza da igreja é essa. Então, nós precisamos entender que, por mais que a gente escute, por mais que a gente busque, a igreja é parte fundamental do crescimento da nossa vida espiritual. A casa espiritual é onde a gente se sente sacerdócio, é onde Deus nos dá o privilégio de ser abençoadores. É na igreja que você percebe que um irmão não está bem, e você pode abençoá-lo. É na igreja que nós temos o privilégio de poder olhar na face uns dos outros e ter a coragem de perguntar, meu irmão, tudo bem com você? Quantas vezes a gente evita perguntar exatamente porque a gente não quer compromisso com os irmãos. E a gente perde a oportunidade de ser bênção na vida deles. Porque quando a gente pergunta, meu irmão, tudo bem com você? E ele responde, não, não está. Você tem a obrigação moral de pelo menos ouvi-lo. Você não vai virar as costas. Meu irmão, tudo bem com você? Não. Ah, que pena. E virar as costas e ir embora. Você não vai fazer isso. Porque moralmente você sabe que não é por aí. Mas aí, nós passamos a não ter coragem de perguntar para evitar esses momentos. Por isso que muitas vezes a gente fica em casa. Porque eu não tenho um aborrecimento dos irmãos que não estão bem. Eu não tenho aborrecimento dos irmãos que estão com a cara fechada. Eu não tenho aborrecimento de, às vezes, passar e falar, oi, joia, e o cara fala assim, não, aí atrapalha tudo.
Porque o cara tinha que falar que estava jóia. Por que ele fala que não? Só para me atrapalhar? Aí é por isso, a gente vai ficando em casa. A gente evita a comunhão. A gente evita o privilégio da igreja por comodidade. Por não querer assumir o compromisso do que Deus nos chamou a fazer. A verdade é essa. Então, queridos, em nome de Jesus, que isso não seja parte da sua vida. Porque se você estiver optando por isso, você está optando por um afastamento espiritual do Deus que é vivo e que colocou uma pedra viva para que outras pedras vivas fossem colocadas assim e a casa espiritual pudesse ser edificada, da qual casa você é parte na igreja. Amém? Então, em nome de Jesus, você que está ouvindo pelo YouTube, não estou te trazendo palavra de peso, mas saia da sua casa e venha frequentar a igreja, venha ter comunhão com os irmãos, porque é isso que faz com que a igreja cresça em sabedoria, em discernimento, em graça, em virtude, em amor. Amados, rede social não estabelece, não ministra, não revela, não abençoa com o amor de Deus. Rede social, eu li um livro muito interessante que fala o seguinte: tem gente que está usando a rede social de tal forma que mostra só o que não é. Porque você não tira um retrato, você não tira uma selfie quando você está chateado. Você não tira uma selfie quando está tudo ruim. Você tira com a cara ruim numa selfie. Não, você só tira selfie com a cara boa. Aí você mostra para os outros aquilo que você não está vivendo. E a gente acaba fazendo isso na nossa vida espiritual. Você fica em casa porque ninguém precisa ver essa cara de segunda-feira amarrotada. Você não precisa mostrar a sua cara de quem já está vivendo uma vida derrotada. Então a gente sempre mostra uma coisa melhor para os outros. E não vai na comunhão, porque na comunhão a gente olha na cara do outro e a gente percebe. Olha, meu querido, sua cara está meio amarrotada, né? Você está tendo alguma dificuldade? Você está sofrendo? Não, a gente prefere ficar a lá rede social. Selfies. Você olha para a pessoa está assim, eu vou tirar uma selfie. Ela. Aí, de repente, a vida ficou boa. De repente, a vida está maravilhosa. Aí você olha lá, todo mundo, os amigos, aí vai passando lá. Todo mundo sorrindo, todo mundo na vida boa, todo mundo feliz. Aí você pensa, só eu que não estou. Aí você pensa o seguinte, o mundo está bem e eu estou ruim. Na rede social só mostra coisa boa. E aí a gente faz isso na própria igreja. A gente fica em casa porque a gente não precisa mostrar quem verdadeiramente é. Se alguém perguntar, tá joia, olha aqui, eu vou te mandar uma fotinha minha. Não, vem para a igreja, enfrenta. Enfrenta na igreja a sua realidade. Vem cá e chora. Vem cá e fala assim, não está bem lá em casa. Lá em casa está tudo bagunçado. Fala isso na igreja, vem para cá, vem falar para a gente. Porque aqui você vai ter gente que te abraça. Aqui você vai ter gente que vai chorar com você. Aqui você vai ter gente que vai falar o seguinte, querido, eu não sei nem o que eu te falo, mas eu posso orar por você. Não, fica em casa. Fica lá na rede social, mostrando aquilo que você não é. E dessa forma, está o mundo inteiro mostrando aquilo que não é. Porque não tem coragem de mostrar aquilo que verdadeiramente tem vivido. Igreja, queridos. Igreja é a gente poder ter o cara a cara, o face a face. Chorar, sorrir, vibrar, sofrer. Porque é isso que nós somos chamados a fazer. Porque a igreja é tudo isso. Então, a natureza da igreja que Pedro está mostrando aqui é exatamente isso. Como pedra viva que somos, cada um de nós sendo uma pedra, nós então estamos juntos. Pedra com pedra faz muralha, pedra sozinha só dá bagunça. A igreja, a gente começa a viver essa realidade. A igreja, nós podemos falar o seguinte, estou precisando de ajuda. Ser desegrejado, você vai só frustrar de achar que dá conta de fazer as coisas, e cada dia que passa você se afunda mais ainda. E cada dia que passa longe dos irmãos, mais sem graça você fica de pedir ajuda. Quanto mais você fica longe da igreja, mais você acha que é indevido gritar socorro no meio dos irmãos. Por quê? Porque você está longe deles. Então, para não ter isso, frequenta uma igreja em nome de Jesus, fica junto com o seu povo, fica junto com seus irmãos, porque aí você não precisa nem pedir socorro, a gente já está junto. Porque a igreja é tudo isso. Então, presta atenção numa coisa fundamental, meu querido. Deus não chamou você, não te chamou para ser uma pedra solta, para ser uma pedra esquecida, uma pedra jogada. Deus te chamou para ser parte dessa casa espiritual. Então, todos nós precisamos da comunhão da igreja, nós precisamos ser parte dessa comunidade. Nós precisamos ser parte, nós precisamos ser cúmplices uns dos outros, de tudo que Deus quer fazer e está fazendo.
Tem gente que vibra porque os outros estão fazendo, mas não quer ser parte disso, porque dá trabalho. Na igreja, não. Na igreja a gente entende que é como se Deus estivesse ensaiando uma grande orquestra. Tem muita gente querendo viver a sua vida espiritual como se fosse um cantor solo. Aí a hora que você quer, você vai lá dar o seu show. Mas Deus, a igreja não é um festival de solistas. A igreja é uma grande orquestra, onde cada um toca um instrumento. E o grande maestro faz com que todos esses instrumentos fiquem afinados de uma forma super maviosa entre eles. E sai como resultado disso uma grande melodia, maravilhosa aos ouvidos daqueles que ouvem. Isso é igreja. Mas Pedro não para aí, Pedro continua. Ele fala no versículo 5 que nós somos sacerdócios santos. Sabe qual é o papel do sacerdote? Antigamente, se a gente lê o Velho Testamento, o sacerdote era aquele que fazia a ponte entre Deus e os homens, ou entre os homens e Deus. Então, naquela época lá do Velho Testamento, o pessoal não chegava para Deus conversando direto com Deus, chegava para Moisés, para Arão, e falava alguma coisa, e eles intercediam diante de Deus por eles. O sacerdócio, então, é aqueles que, de alguma forma, levam as pessoas até Deus. Então, quando a palavra de Deus fala que nós somos sacerdócios santos, porque no fundo, naquele povo de Deus, existia um sacerdote, o sumo sacerdote, que era o único que podia entrar no lugar santíssimo, onde estava a arca da aliança, onde ali Deus falava com o povo uma vez por ano. Aí a palavra de Deus fala que quando Jesus morre, o véu foi rasgado de alto a baixo. Esse véu significa que agora todos nós passamos a ter um sacerdócio santo. O que quer dizer que nós não precisamos de mais ninguém para interceder, para chegar à presença de Deus por nós. Ah, mas eu sou pastor aqui, mas nenhum de vocês precisa de mim para conversar com Deus. Amém? Nenhum de vocês precisa de ter alguém que faça por você aquilo que ninguém está querendo fazer. Porque com o véu rasgado, todos nós passamos a ter acesso à presença do Pai. Por isso aqui, Pedro está falando, na maturidade que ele adquiriu na sua vida, agora ele está falando, vocês são sacerdócio santo, porque todos nós temos acesso à presença do Pai, sem intermediadores, só sendo intermediador Jesus Cristo, único. Mas a gente pode falar assim, Pai, me ajuda, porque a coisa para o meu lado está feia. Você não precisa chegar assim, pastor, fala com Deus que a coisa lá em casa está feia. Não precisa disso, querido. Porque você é sacerdócio santo, entende isso? Nenhum de nós precisa mais alguém que se coloque na brecha, que se coloque. Você pode pedir para alguém orar por você, tudo, você pode pedir conselho, claro. Como homens e mulheres de Deus que somos, nós estamos sempre dispostos a ser bênção na vida uns dos outros. Mas o véu está rasgado. Se você não está aproveitando esse momento, então você está longe de estar maduro. Você está bem imaturo na sua vida espiritual. Então, e aí ele fala, então como sacerdote real, você vai aproximar de Deus, você vai então fazer de uma forma eficaz, para que as pessoas possam conhecer a Deus, e todo sacerdote também trazia um sacrifício diante de Deus. Ah, mas então vou ter que matar algum animal agora para fazer isso aí? Não, sacrifica a sua vida em favor dos outros. Sacrifica a sua vida. Por isso que muita gente fica em casa, não quer vir para a igreja, porque não quer sacrificar. Ele não quer gastar tempo com os outros. Ele não quer perguntar se alguém está bem e esse alguém falar que não está bem, porque vai dar trabalho. Ele não quer ter compromisso. Às vezes a gente fala assim, mas nós estamos com um projeto aqui na igreja, a gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo. Quem quer ser parte disso? Sabe o que na maioria das vezes acontece? Os outros ficam procurando quem está levantando a mão. Em vez de levantar a sua própria mão e falar assim, conta comigo. Das coisas que mais dá trabalho em igreja é a hora que a gente vai levantar alguém para poder fazer alguma coisa e parece que todo mundo pensa que só o pastor que tem que fazer. Ele que quis ser pastor, então o problema é dele. A igreja não é formada de pastor. A igreja é formada de homens e mulheres que buscam Deus e que, aprendendo com Deus, querem crescer na presença dele. Então você não precisa ter cargo nenhum para ser parte de um projeto que Deus quer fazer na sua vida, meu amado. Mas aí Pedro fala também da glória da igreja. E a glória da igreja é evidenciada como nós somos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz, que Pedro fala nesse texto. E aí,
Em Cristo, nós lemos que nós fomos glorificados para que as pessoas vejam essa glória e, vendo essa glória através de nós, também possam glorificar a Deus. Esse é o seu papel. Por isso você é parte da igreja. Então, para de fugir do papel que Deus te derramou, que te deu, da sua vocação. Porque se somos igreja, o que nós temos feito para que a glória de Deus reflita em nós e as pessoas possam glorificar a Deus? Responde para o seu coração mesmo aí. Como igreja, o que você tem feito para que as pessoas olhem para você e falem assim, louvado seja Deus? Ou as pessoas olham para você e falam assim, misericórdia. O que a gente tem passado para as pessoas? Pedro fala da função da igreja. A função da igreja está descrita no verso 9, quando Pedro diz que somos geração eleita. Por que nós somos geração eleita, amados? Porque Deus escolheu lá atrás fazer uma aliança com você e comigo. Deus escolheu fazer uma aliança conosco. E quando Ele estabeleceu essa aliança conosco, Ele fez isso para que a gente pudesse desfrutar dessa aliança. Mas Ele deixou uma coisa também muito específica. Ele falou, para que você desfrute dessa aliança, também você tem algo a fazer. Porque a aliança não é só de mim para você. A aliança é entre nós. E está lá em Êxodo 19, 5. Que diz assim, o próprio Deus falando. Agora, se me obedeceres, fielmente guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Fantástico. Se vocês obedecerem, a parte de vocês na aliança, vocês não sabem o que eu faço, o que eu posso fazer através de vocês. Nosso problema é que, se brincar, a gente não sabe nem qual que é a nossa parte da aliança. Porque a gente não tem tido essa intimidade com Deus para saber. Obrigado, Deus, você tem uma aliança comigo. Aí a gente pega e participa da Santa Ceia. Obrigado, o sangue da nova aliança foi derramado. Tudo isso é muito bonito. Mas a gente não sabe nem o que é que Deus está querendo de nós, porque a gente não tem buscado a presença dEle para saber. Aí Pedro continuou falando, além de geração eleita, vocês são sacerdócio real. Porque em Cristo todos nós recebemos o direito de acessar a Deus, de adorar a Deus, de oferecermos sacrifícios diante de Deus. O sacrifício dos nossos recursos, o sacrifício do nosso tempo, o sacrifício da nossa dedicação, o sacrifício de nós falar o seguinte, Deus, eis-me aqui, faz o que o Senhor quiser fazer. Quantas vezes a gente está ditando para Deus? Eu fico pensando assim, gente, se não fosse, graças a Deus, a misericórdia de Deus renova sobre nós toda manhã. Porque se um dia Deus esquecesse da misericórdia dele, uma manhã, não tinha ninguém aqui para contar a história. Porque a nossa natureza é terrível. A nossa natureza é tão terrível que às vezes nas nossas orações a gente fala para Deus como é que Ele tem que fazer as coisas. A gente tem a petulância de falar para Deus como é que Ele tem que fazer. Ô Deus, o negócio é o seguinte, meus filhos, eu quero que o Senhor faça assim, assim, assado, meus filhos estão assim meio desviados, então vai lá e mexe com eles, eu quero que o Senhor cure a minha esposa, que ela está assim meio doentinha, eu quero que o Senhor melhore meu salário, porque o meu patrão está meio munheca, então, libera ela. A gente começa a dar ordem para Deus, o que tem que ser feito? Sacerdócio real. Nação santa, Pedro fala que nós somos nação santa, porque Deus quer que sejamos um povo diferente do resto das outras nações. Sabe por que Deus quer que a gente seja diferente das outras nações? Porque nós fomos alcançados pelo amor de Deus que nos faz ser diferentes para que as outras pessoas possam ver em nós as boas obras e possam glorificar a Deus. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos peregrinos nesse mundo. O que é um peregrino? Peregrino é aquele que não está na terra dele. Você sabe qual que é a sua terra? Você sabe qual que é a sua nação em Deus? É o reino de Deus, é a eternidade. Então aqui na terra, enquanto nós estamos nesse corpo, essa natureza complicada, nós somos peregrinos. Porque no fundo, na hora que eles perguntar assim, de que nação você é? A primeira coisa que a gente fala, nós somos brasileiros. Não, nós nascemos no Brasil, mas a nação que nós pertencemos, uma vez que nós conhecemos a Jesus, é a nação do reino de Deus. Aqui nós somos peregrinos, brasileiros por ocasião. Porque na verdade nós somos cristãos. Somos homens e mulheres do reino de Deus. Amém? Então nós somos peregrinos. Então por que você está com tanta coisa
sem conhecer o que Cristo tem para você, e você começa a fazer tanta coisa que não tem nada a ver com a eternidade. A gente gasta um tempo violento com coisa que não dá nem acesso à eternidade. Você quer arrumar muito tesouro, você quer ficar ricaço. Você pode até ser rico, querido, e usar essa riqueza para engrandecimento do reino de Deus. Mas se você quiser ficar rico só para poder ficar rico, você não vai levar para lugar nenhum. Pergunta para os faraós, o que aconteceu com as riquezas que eles guardavam nos túmulos? Vai ler a história, vê o que aconteceu com as riquezas que os faraós guardavam para si. Porque tudo que eles juntavam no reinado deles, eles punham nas pirâmides, morriam e punham tudo em volta lá para poder ir para a eternidade rico. Vai lá, pergunta, quantos chegaram lá com esse tesouro? E a palavra de Deus fala que nós somos povo exclusivo de Deus. Porque por mais insignificantes que a gente possa ser, nós fomos criados e comprados por um Deus que é todo-poderoso. E por isso nós somos um povo escolhido, exclusivo. Pode acontecer o que acontecer. Se a gente entender que nós somos um povo exclusivo de Deus, nós vamos ter sempre a certeza, a convicção de que nada e ninguém nos separará do seu grande amor. Aleluia. E com qual objetivo nós somos tudo isso? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para que tudo isso? Para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É o que está escrito nesse texto. Amém? Acabou? Não. Porque aí depois Pedro fala duas coisas muito interessantes. Ele sai do contexto da igreja como casa espiritual, e agora ele traz uma palavra específica para cada um de nós. É a continuação desse texto, está lá em 1 Pedro 2, 11 e 12, que fala assim: amados, insisto, então olha Pedro, agora um homem maduro, falando para um povo, que provavelmente ele pensava o seguinte, eu fico imaginando, depois que eu escutei a pregação do Marcão ontem, eu fico pensando assim, Pedro deve ter pensando assim, gente, agora eu vou falar para um povo, para não ser como eu fui, para não fazer como eu fiz, para não perder tempo como eu perdi. Aí ele fala assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos, aqui ó, ele falando, no mundo que somos, nós somos peregrinos, então, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da sua intervenção. Então, ele está falando assim, olha, cuidado com os desejos carnais. Porque a nossa natureza, ela quer prazer. E ninguém fala assim, não, isso não acontece comigo. Não, isso é a natureza, ninguém escapa disso. Nós queremos aquilo que dá prazer, que agrada. E o diabo sabe disso. E o diabo quer exatamente que você fique mergulhado nesses prazeres. Ah, mas que tipo de desejo carnal que você está falando? Ah, você está em dúvida o que é? Vá lá em Gálatas 5, 19 e 1, que você sabe. Eu vou ler aqui para você. Ó. Ora, as obras da carne, desejos carnais, são manifestas. Aí vem a listinha. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Porque se fosse falar tudo que pode ser aqui, variado isso aqui, a lista ia ficar muito comprida. E coisas semelhantes. Nós não somos bobos, a gente sabe o que são coisas semelhantes a isso. Mas eu fico pensando aqui, coisas que estão na nossa raiz. Egoísmo. Egoísmo é um desejo carnal. E a gente faz tantas coisas pensando só em nós mesmos. Aí, Paulo falando isso aqui, fala assim, ó, eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então está aqui um recado. Agora quando a gente fala de igreja, os primeiros versículos que a gente leu de Pedro, fala do coletivo, da igreja, do como um todo. Aí Pedro agora traz um recado individual, agora é cada um, é o compromisso individual de cada um. Então, a primeira, abstenha-se dos seus desejos carnais, porque os desejos carnais te matam. Por mais prazer que você tenha, esse prazer é passageiro, porque no final das contas ele te afasta de Deus.
Aí depois, não adianta fazer igual a parábola lá do rico que foi para o inferno, aí olhou, viu Lázaro lá no seio de Abraão e falou assim, ô, me ajuda aqui. Aí o que ele ouviu? Que não tinha como. Então não adianta você querer ter prazer demais nessa vida. Quantos anos você vai viver, meu querido? Não é nada, absolutamente nada perto da eternidade. Então, não fica querendo curtir a sua vida agora e jogar a eternidade para fora, porque isso é ignorância. Você curtir 80 anos, bem curtidos, para ter a eternidade longe de Deus, isso é no mínimo uma imbecilidade. Então ele está falando, abstenha-se dos desejos carnais, pensa mais inteligentemente no que é eterno. Pensa mais inteligentemente naquilo que realmente dura, naquilo que vale, naquilo que permanece, naquilo que é bom. Porque esses desejos carnais só vão te afundar. E Pedro faz uma segunda admoestação para a gente. Ele diz o seguinte, quando ele fala, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Você tem sido modelo exemplar para aqueles que não creem em Cristo? Nós somos exemplo para ser seguidos. Se alguém começar a me reparar, a me vigiar, ou você, e começar a te imitar, eles vão aproximar de Deus ou vão se afastar? Se as pessoas começarem a te, sem você saber, começarem assim, te seguir de longe, e começarem a te imitar, então vamos falar assim, eu vou seguir o César, e tudo que ele fizer eu vou fazer também. Ele vai se aproximar de Deus ou ele vai fugir de Deus? Porque é o que ele está falando aqui. Então, vive entre os pagãos de maneira exemplar. Para que dessa forma, você possa dar exemplo, dar referência. Ser referência na vida dos outros. Se as pessoas olharem para você, elas vão notar alguém diferente ou alguém que é farinha do mesmo saco? Então, Pedro nos exorta. Ele fala sobre a igreja, sobre toda a beleza do ser igreja, e ele fala depois a respeito dos 2 compromissos pessoais, para que a gente possa ser verdadeiramente referência para aqueles que querem conhecer Jesus Cristo. Então, amados, isso é a igreja. Nós cantamos aqui vários cantos, não foi só um que fala, eu sou teu. O que é ser de Deus? É ser igreja. Porque a gente só é igreja porque a gente é de Deus. Eu não faço igreja sozinho, ou eu não faço uma igreja para mim. Eu não vou fazer a igreja dos santos de César. Não tem jeito, não vai funcionar. Você pode fazer um clube social, você pode fazer um conglomerado de pessoas com um objetivo específico, mas isso nunca vai ser igreja. A igreja, ela é fundamentada naquilo que é a pedra angular, Jesus Cristo. E para ser parte dessa igreja, nós precisamos estar lembrando do sacerdócio real, da geração eleita, da nação santa, do povo exclusivo de Deus. E se guardando para que os desejos carnais não sejam o mover nem a referência da minha vida. E para que os pagãos, aqueles que não conhecem Deus, possam olhar para mim e falar o seguinte, não, verdadeiramente, vale a pena buscar esse Deus. Que eu tenho notado como a vida do César é diferente, como a sua vida é diferente. Amém? Isso é igreja. Tem 21 anos que a gente tem vivido isso, aqui no Caraíba, se importando com as coisas que não estão guardadas aqui dentro dessas 4 paredes. Caraíba sempre levou muito a sério as obras sociais, porque é uma forma da gente abençoar e as pessoas poderem ver Jesus através dos nossos cuidados. Nós trabalhamos com missões para que as pessoas possam perceber que nas missões existe uma maneira de amar uma nação diferente, um povo diferente, porque a gente conhece a Deus. Essa igreja trabalha para que pessoas sejam evangelizadas, que venham a conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Porque tudo isso é igreja. Eu podia citar aqui um punhado de coisas, o ensino, no andar um com o outro, na comunhão, no partir do pão. Isso é igreja. Nós vivemos 21 anos dessa forma aqui, e queremos viver muito mais. Mas para isso, você precisa entender também que é parte disso. Para isso, é importante que você também tenha noção do seu compromisso individual para que os desejos carnais não te removam desse corpo.
para que os seus desejos carnais não te tirem da plenitude do que Deus quer fazer. Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé. Eu já estou te convidando para ficar em pé, porque se eu for fazer um apelo aqui, se eu não levantar, eu vou ficar tão chateado, que aí eu já ponho todo mundo em pé. Aí eu não vou para casa chateado hoje. Porque você estando em pé agora, eu vou falar o seguinte: quem está em pé tem um compromisso com Deus. Amém? Oh, glória. Ninguém sentado não, né? Deixa eu ver. Não. Quem está em pé entendeu a mensagem de hoje. Amém? Aleluia. Quem está em pé entende que também tem um compromisso com Deus. Amém? Oh, glória. O povo hoje está fantástico. Todo mundo entendendo. Então agora você fecha os seus olhos, querido, e ora ao seu Deus, e conta para Ele, por que você não está sendo naquilo que Ele gostaria que você fosse. Agora é sério. Feche os seus olhos e fala para Deus: Deus, eu acho que eu estou pisando na bola, porque meus desejos carnais têm me matado. Então pede ajuda para Deus. Eu não tenho sido referência para os pagãos, como Pedro diz. Pede ajuda para Deus. Eu não tenho entendido a importância da comunhão com meus irmãos na igreja. Pede ajuda para Deus. Porque no final das contas é isso que Ele está querendo de cada um de nós. O ser igreja. E sendo igreja, ter um compromisso pessoal para que a igreja possa ser fortalecida cada vez mais. É um compromisso individual nosso com Deus, para que como resultado a igreja seja fortalecida. E a igreja fortalecida, ninguém segura, porque é ela que vai dos 4 cantos desse mundo mostrar, demonstrar, revelar o amor de Deus. Sabe, queridos, cada dia que passa nós estamos mais perto da vinda de Cristo. Eu não tenho dúvida, sabe? Eu não tenho dúvida que quando Jesus falar, Ele não vai falar assim para você: não sei, não te conheço. Eu não tenho dúvida que Deus, que a relação que eu tenho com Deus, isso eu não vou escutar disso dele. Mas a impressão que eu tenho é que às vezes, muitas vezes, nós estamos vivendo como se fosse isso que fosse acontecer. Isso é muito triste. Pai, em nome de Jesus, está aqui teu povo, cada um de nós. Somos pedras vivas, alinhadas com a pedra angular, para que a igreja de Cristo seja estabelecida. Está aqui um povo, ó Deus, que por 21 anos tem frequentado, tem se mantido juntos, como parte do corpo de Cristo nesse local, chamado de Caraíba. Estamos aqui, ó Deus, como povo do Senhor, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor. Pai, isso é muita responsabilidade, Senhor. Como igreja, somos tudo isso. Pai, mas eu, em nome de Jesus, eu quero orar para que nenhum de nós aqui seja motivo de tropeço, para que a igreja não seja reconhecida como ela deveria ser. Eu te peço em nome de Jesus que nenhum de nós aqui seja atrapalho, impedimento para o fluir do que o Senhor quer fazer com aqueles que têm compromisso. Pai, que a gente não seja impedimento, não atrapalhe, não ridicularize, não critique. Que o nosso egoísmo, Pai amado, não venha atrapalhar nada disso, mas que ele seja removido dos nossos corações. Pai, nós queremos entregar a Ti os nossos prazeres carnais, cada um dessa lista que nós lemos aqui, que está lá em Gálatas, para que isso não nos impeça de, como igreja, ser o que o Senhor nos chamou a ser, de fazer o que o Senhor nos chamou a fazer, de viver o que o Senhor nos chamou a viver. Como igreja, Pai amado, nós queremos Te adorar na beleza da Tua santidade. Pai, como igreja, nós queremos declarar: Pai, eis-nos aqui. Fala, envia a gente, mostra, revela o que o Senhor quer, dá-nos entendimento. Pai, nós não queremos bancar a pessoa que desentendida, nós queremos entender, porque muitas coisas que o Senhor está falando são específicas para nós. E nós não queremos fugir, Pai, das nossas responsabilidades como Teus filhos. Como igreja, Senhor, nós queremos ser maduros. Pai, nós queremos estar além dos 21 anos
maturidade legal, civil, que nos é concedida pela lei. Nós queremos ser maduros, ó Deus, na tua presença, na lei espiritual que temos aprendido contigo. Dá-nos maturidade, porque esse é o ano da maturidade. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos fazer uma coisa? Não precisa ficar com vergonha, não. Olha para o seu irmão do lado e fala o seguinte: agora é o momento da maturidade.